Na aula de hoje, aprenderemos a utilizar um novo objeto do R, chamado de lista. As listas no R são objetos que armazenam vários tipos de dados ao mesmo tempo. Ou seja, você conseguirá alocar em um mesmo objeto um número e um texto, sem que o R faça a conversão do número em texto, como ocorre nos vetores, matrizes ou arrays. Para criarmos uma lista, basta que usemos o comando list e, entre os parênteses, coloquemos nossos argumentos, que são utilizados de uma forma diferente da dos comandos convencionais. Nos comandos convencionais, temos os argumentos definidos desta forma. Chamamos um argumento pelo seu nome, que foi definido na criação do comando ou função. Por exemplo, neste caso, com o comando log, chamamos o argumento base, e após o símbolo de igual, colocamos o valor que queremos atribuído à base do nosso cálculo logarítmico. Aqui, base foi o nome que o criador da função definiu como nome do argumento da base do logaritmo. Chamamos então o argumento x, também o nome de argumento definido pelo criador da função, que será o número calculado. Assim, na lista não definiremos apenas o conteúdo dos argumentos, mas criaremos também os nomes dos argumentos que serão alocados naquela lista. Desta forma, usando o comando list, definimos os argumentos nome e seu conteúdo José, e idade e seu conteúdo 51. Notemos que nossos argumentos são utilizados como se fossem etiquetas de uma caixa na qual colocamos nossos valores. Uma outra função muito importante e indispensável do R é a indexação. Quando trabalhamos com qualquer tipo de banco de dados muito grande, precisamos de uma ferramenta que nos possibilite a modificação, adição e subtração rápida de determinados itens de um conjunto de dados. A indexação resolve este problema de forma simples. Principalmente com trabalhos envolvendo listas, a indexação torna-se imprescindível, pois, se todas as vezes que precisássemos modificar nossa base de dados tivéssemos de redefini-la, nosso trabalho iria tornar-se muito mais lento e maçante. Aprenderemos então a utilizar a indexação com a lista. No exemplo anterior, definimos um argumento nome com o conteúdo José. Para chamarmos apenas este argumento, utilizamos a indexação desta forma. O nome do objeto no qual definimos nossa lista, que neste caso é lista, e, entre colchetes, o número referente ao argumento que queremos. Estes números são ordenados conforme a criação do argumento. Logo, para esta lista, 1 representa o argumento nome e 2 o argumento idade. Se quisermos chamar apenas o conteúdo do argumento, usamos um colchete dentro do outro, desta forma. Assim, o R entra dentro do argumento e pega os elementos desejados. Chamando o 1, obteremos o conteúdo do argumento nome, José e 2. Para retirarmos ou substituirmos um elemento de um objeto, usamos a indexação referente àquele objeto e fazemos uma atribuição nova a ele. Neste caso, iremos trocar o número 2, que está no nosso primeiro argumento, chamado nome, por Maria. Porém, apenas com a indexação geral, não conseguiríamos modificar apenas um elemento do argumento. Logo, utilizaremos uma indexação específica das listas para essa tarefa, que é o cifrão. Quando colocamos, desta forma, um cifrão após o nome do objeto, lista, e após o cifrão colocamos o nome de um argumento, chamamos aquele argumento. Da mesma forma que chamamos um argumento pelo número de criação através da indexação geral. Porém, se utilizamos a indexação geral para chamar o argumento, não conseguimos utilizá-la no mesmo comando para chamar um valor dentro dele, como podemos observar aqui. Já utilizando o cifrão, conseguimos usar a indexação direto no próprio argumento. Assim, fazemos desta forma para substituir o 2 por Maria no argumento nome. Caso quiséssemos apenas deletar o valor, faríamos uma substituição idêntica, mas o valor substituído seria NA em maiúsculo. Desta forma, NA é o valor nulo do R. Podemos utilizar a indexação geral em qualquer objeto do R,
como em um vetor, desta forma, ou em uma matriz ou array, desta forma. Note que a indexação para matrizes e arrays possui mais de uma dimensão, e que as dimensões são expressadas na indexação pela vírgula, primeiro a linha e depois a coluna.